Olá pessoas, sejam todas bem-vindos ao meu canal. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on. Se você chegou aqui de paraquedas, nos motive a produzir mais conteúdo. Então, se inscreve aqui no canal, clica em gostei e ativa as notificações para você não perder nada. Em comemoração aos nossos primeiros 1000 inscritos aqui do canal, eu criei essa produção junina incrível para vocês. Vocês me pediram muito lá no Instagram, então montei toda essa produção para vocês. Fiz vídeo passo a passo de todo o processo, de toda a construção do visual. Então, para vocês, se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você clica, vai lá, confere um pouquinho do meu trabalho, tá bom? E é isso aí, gente. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Então, gente, para a construção do nosso arranjo, nós vamos precisar de alguns elementos. Então, fiquem atentos e vamos lá. Vamos precisar de rosas de EVA. Eu vou mostrar mais detalhadamente como é que faz o passo a passo da construção dessa linda rosa de EVA, gente, que fica um efeito incrível. Também a gente vai precisar dessas borboletas, que também vou ensinar como que a gente vai fazer essas borboletinhas. E a gente vai precisar desses cristalzinhos também, tá? Esse aqui é cristal de acrílico, não é de vidro, mas que também o efeito fica super legal. E para a confecção das nossas rosas, nós vamos precisar de EVA com glitter, tesoura, pistola de cola quente, uma chapinha, palito de churrasco ou uma caneta velha que não risque mais para marcar o EVA, o molde das nossas pétalas. E agora a gente vai para o molde. Numa folha de papel, eu usei papel de caderno normal, a gente faz essa dobradura, gente. É uma dobradura bem básica, que todo mundo saiba fazer, tá? Então, pra gente marcar o centro da folha, para fazer o recorte bem quadradinho, bem certinho, tá? Então, acompanhe que tá bem facinho de entender. É importante que nesse processo as pontas estejam bem igualadas, para não ficar torto, né, gente? Não correr o risco de fazer flores tortas. Então eu fiz a primeira marcação, né? Só para poder ter noção de mais ou menos onde que eu iria cortar. Fiz o corte e observem, ficou bem torta. Então fiquem atentos para não deixar a pétala torta, tá? Então cortem bem certinho, façam o máximo para deixar retinho. Eu tirei a medida só para vocês terem base, mas aqui a minha pétala ficou com 8 centímetros, tá bom, gente? Então é só base mesmo. Então, gente, esse é o molde da nossa rosa, tá? Pode não parecer agora, mas esse é o molde. Então eu transfiro esse molde de papel para um EVA para ficar mais resistente. E do EVA preto, que eu tinha todos os desenhos, eu já risquei no EVA com glitter azul, no caso. Risquei com a minha canetinha, que não tem mais tinta, né, gente? Mas que funciona para essa ideia. Então, risquei, fiz o corte, tudo direitinho, tá bom? Fiquem atentos às marcações para não cortar fora também. E fazer o corte bem direitinho também para ficar um efeito mais bonitinho e o acabamento melhor, tá bom? Depois da peça cortada, a gente vai frisar ou modelar as pétalas, tá? Essa questão do molde da pétala da rosa é um tanto individual. Beleza, todo mundo sabe como é que acontece, como é que funciona, como é que existe, como é uma rosa, tá? Então, cada um tem um seu jeito de franzir ou modelar. Eu gosto de fazer assim. Eu esquento coisa de 2 segundos a pétala e aí eu curvo as bordinhas, ó, e pressiono com o dedo polegar o centro para poder ficar esse amassadinho, porque eu acho que dá um efeito legal quando a gente monta a rosa completa.
Pronto, gente, depois das pétalas franzidas ou modeladas ou moldadas, a gente vai fazer um pequeno corte entre cada pétala, para a gente conseguir fazer toda a montagem da nossa rosa, tá? Porque se fizer assim, a gente não consegue montar ela bem justinha, bem pequenininha, né? Ela fica grandona. Então, faça uns cortes entre cada pétala, da ponta da pétala até o centro, tá bom? E agora a hora da montagem, é a hora mais interessante. A gente vai começar fazendo o botão. O botão a gente vai enrolar a primeira pétala e já vem com a cola quente, tá, gente? É importante tomar bastante cuidado porque vocês sabem, cola quente realmente é quente e queima de verdade. Então tomem bastante cuidado. Colou um pouquinho com a cola quente, ó, prendeu, e aí você já vem com o restante da pétala e envolve o comecinho que você já fez, tá? Então o passo seguinte é só envolvendo, vem pétala por pétala e vai abraçando o miolo, tá? Vai encaixando direitinho uma na outra, que não tem erro. Gente, outra coisa, o modelo da rosa também vai do gosto de cada um. Eu particularmente gosto quando a rosa fica um pouquinho mais aberta, o botão, quando ele fica mais abertinho assim. Eu não gosto muito, porque pra mim perde um pouco, né, do detalhe. E aí eu faço um recorte no fundinho só pra poder ter uma base mais retinha pra colar as próximas pétalas, tá? Então, o passo a passo da segunda pétala também não tem mistério, gente. Colou no meio e aí você vem envolvendo sempre as outras pétalas no botão que você já fez, no miolinho da rosa que a gente já fez, tá? Não precisa colocar a cola até em cima na pétala, só na base da pétala é o suficiente, aí você vem envolvendo aquele botãozinho que a gente já construiu. Então, esse é o resultado final da nossa rosa em EVA de glitter, tá? É super linda, gente, delicada e também vai do gosto de vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz as borboletas e pasmem, esse material que eu utilizei para fazer as borboletas é chapa de raio-x. Isso mesmo, gente, a base que eu usei para fazer as borboletas é chapa de raio-x ou acetato, né? Mas no caso eu usei a chapa de raio-x. Sabe quando a gente cai e quebra o braço? E aí a gente vai no médico, faz aquele exame, o raio-x, e aí você leva o resultado para casa? Pois é. Aquela chapa eu lavei, botei de molho, esfreguei com esponja, e aí ela ficou desse jeitinho, com esse tonzinho azulado. Então, utilizei ela para fazer essa borboleta incrível. Colei com cola jeans, as pedrarias, e ficou incrível. Não bota pedraria no centro, gente, porque a gente vai colocar o arame. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca o arame, tá? Pra ela poder ter esse movimento, porque eu queria no arranjo o efeito assim, que as borboletas estivessem sobrevoando. Então eu vou utilizar esse arame de jardinagem, comprei numa loja de jardinagem. Então eu dobro ele no meio, dou uma apertadinha no arame, só pra ele poder ficar com a casa bem fechadinha, pra poder segurar direitinho a borboleta, já que o material dela é bem delicado e bem fininho. Então eu encaixo o arame na borboleta, como vocês estão podendo ver aí. E aí, do outro lado, eu dou o aperto para poder prender o arame e poder acochar a borboletinha. E aí, a gente só enrola a outra extremidade do arame, para poder fazer o aperto bem direitinho, para ela não ficar folgada, para não ficar balançando. Porque a intenção, na verdade, é que ela pareça estar sobrevoando as flores do arranjo, não é? E assim ficou o efeito super legal das borboletinhas que a gente fez em pedrarias, né? Para dar esse efeito de que elas estão voando.
Agora a gente vai para os cristais, tá, gente? Os cristais também dá um efeito incrível. Eu sei que pode dar preguiça, mas o efeito é muito legal. Então, a gente vai precisar dos cristais de acrílico. A gente vai precisar também desse arame de jardinagem, que já falei. Comprei esse arame na casa de jardinagem aqui em Teresina. Então, ele é bem fininho e super resistente. Vamos precisar também de alicate, um alicate de corte e um alicate pequenininho para poder apertar. E aí eu fui cortando os arames sem muita distinção de tamanho, aleatório, bem avulso, como sempre, né? Então fui cortando o arame, fui pegando o arame de acordo com o que eu ia vendo primeiro, eu ia pegando, né? Também para dar um efeito super legal. A gente coloca no cristal e aí faz o mesmo esquema que a gente usa na borboletinha. Você vem com o alicate e dá o primeiro aperto bem na base do cristal, para o arame poder acochar e prender, tá? Porque se não fizer isso, gente, o cristal fica folgado e fica balançando. E eu tô narrando esse vídeo, eu estou extremamente cansado, tá, gente? Então, por favor, não esqueça de deixar o like aí embaixo, tá bom? Que isso é muito importante. Então, depois que eu fiz todos os cristais, eu fui fazendo a união, montar o conjunto dos cristais. Então, eu junto a quantidade que eu vou querer e aí eu monto na base do EVA. Eu passo cola na parte de baixo e um pouco de cola na parte de cima e fecho com EVA, tá, gente? Assim meio que monta os cachos e aí para fazer a aplicação no arranjo é bem mais fácil. Então vamos lá para a montagem desse bendito arranjo, pelo amor de Deus. Gente, que negócio demorado, que negócio trabalhoso. Então peguei um pedaço de EVA verde, não sei porquê, mas deu a vontade de trabalhar com EVA verde, então tá aí. Fui montando as flores, de acordo com a disposição que eu achei que ficou melhor, então fui só colocando as flores aleatórias, tá? Gente, e antes de eu começar a colocar os cristais, eu já tinha montado a prévia de como que ia ficar essa questão dos cristais, tá? Porque eu precisava fazer esse estudo de como que eu ia colocar, onde que eu ia colocar cada um, para não ficar uma coisa aleatória, sabe? Então, vocês estão vendo eu colando, mas eu já tinha estudado onde iria cada um. Então agora eu vou colocando as borboletinhas. As borboletinhas também não tem mistério, tá? A gente dá uma curvadinha na pontinha do arame, faz tipo uma casinha, um ganchinho e aí cola esse ganchinho e eu venho com um pedacinho de EVA em cima, só para poder ter aquele contato para ela não soltar, tá bom? E pressiona bastante, gente. E aqui tá o resultado do arame, ó. Eu posso movimentar a borboleta para o sentido que eu quiser. Então isso é a magia que o arame deixa, tá? O arame proporciona esse resultado. Então, como ele é fininho, ele não fica tão visível. E o efeito fica super legal. Agora, gente, eu vou fazer o acabamento da base do arranjo, tá? Eu fiz esse arranjo todo dos avessos, todo de trás para frente. Então, agora que eu vou fazer o acabamento e a parte de aramar é a base do arranjo. Então, esse é o esqueleto do arranjo, esqueleto da base. Então, eu peguei só um pedaço de arame, enrolei no tamanho da base e fiz a colagem do acabamento de fundo com a parte de cima do arranjo que já estava feita, a parte das flores, né? Então, gente, certifiquem-se bem que isso está colado, porque ele não pode saltar por nada. Então, é o primeiro passo a ser feito no arranjo, é construir a base. Mas eu estava muito avulso fazendo esse arranjo, então eu comecei por outras coisas depois que eu fiz a base. Então, aqui tá a base, ó. Vocês podem ver que eu consegui já modelar a base dele, depois coloquei o arame. E é isso, o efeito fica super legal. Agora a gente vai fazer a partezinha da tiara, tá? Que é onde vai pegar o cabelo. Vai precisar do arame. A gente vai precisar também de EVA com glitter. Eu tô utilizando esse pedacinho de galão que eu tinha aqui em casa, tá? Vou usar também o EVA preto para fazer o acabamento do fundo, já que o cabelo que eu vou usar é um cabelo preto, então EVA preto. Vou utilizar também esse strass colorido que eu tinha aqui. E também a montagem dessa peça não tem mistério, tá, gente? É só a parte de colagens e é bem facinha.
tiara finalizada, agora eu vou fazer o corte, tá? Como o arranjo ele é um pouco lateral, uma diagonal, na verdade, eu não vou dividir a tiara no meio, tá? Então ela fica um pouquinho de lado, tá bom? Vocês vão já entender quando eu colocar o arranjo. Ó, o efeito é esse, beleza? Então, com os mesmos elementos... Eita, eu tô enrolado, meu Deus do céu, Senhor da glória. Com os mesmos elementos que eu utilizei para fazer o arranjo, vou colocar também na tiara para compor o mesmo efeito, tá? Então, coloquei os cristais, agora eu vou colocar as borboletinhas para poder enriquecer a peça e dar o mesmo efeito, né, gente? Criar o link entre as duas coisas, entre o arranjo e a tiara, para ficar uma peça só. Após finalizar as peças, eu fiz a montagenzinha desse quebra-cabeça só para ver como era que estava ficando o efeito. Estava realmente do jeito que eu esperava, do jeito que eu queria que ficasse. Então, ficou, então, dei continuidade, vamos dar continuidade ao nosso aprendizado, tá, gente? Que isso aqui é babado. Aqui a base de acabamento, juntamente com o arame que eu uso para fazer a base dos arranjos, tá bom? Esse arame é um pouquinho mais grosso. E é o que eu prefiro para fazer a base dos arranjos, tá? Então, na ponta, não sei se dá para vocês ver, eu já fiz meio que uma casinha, né? Para poder passar o elástico, para prender no cabelo depois. Então, fiz a medida, colei a primeira parte, tá? Então, agora eu venho com o arranjo que a gente já montou. E aí, faço o mesmo processo. Cola, bastante cola e muito cuidado para não se queimar, porque isso machuca de verdade. E aí, posiciono o arranjo e... colo. Gente, eu pressiono muito isso aqui, porque se você não pressionar, a cola não segura, tá? Como o vídeo já estava ficando muito grande, então eu cortei e acelerei. Vamos fazer também o acabamento da parte de trás, que é super importante, tá bom? Por mais que seja a parte de trás, mas tem que ter acabamento em tudo, para ficar bem bonitinho, bem feito. Vou colar a segunda parte também, tá? Então fiquem atentos, bastante cola. Põe a peça, pressiona, espera a cola secar. Dá uma sopradinha também para ajudar a cola esfriar mais rápido e secar, tá? Nosso arranjo já está quase finalizado, então venho fazendo esses cortes para poder tirar todo o excesso. No caso, a rebarba, tá? Do EVA, então... venha cortando, dando efeito, eita, já tô doido. Dando acabamento, gente, por favor. A gente vai dando acabamento na peça, cortando a rebarba do EVA, pra ficar legalzinho, pra não ficar uma coisa muito grosseira, tá bom? E o nosso arranjo já está quase pronto, gente. Quase não, já está pronto, na verdade. Então, compartilhe esse vídeo com os amigos quadrilheiros, com todo mundo que gosta de produção junina, com seus produtores e... é isso aí, gente, vamos fazer esse vídeo rodar, vamos fazer bombar, porque o próximo vídeo está incrível, uma maquiagem para essa produção que vocês vão aprender junto comigo, tá bom? Então fiquem ligadinhos, e se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá? Então, até o próximo vídeo.